Bom dia, meus amigos. Pessoal do segundo ano, do terceiro ano. Esse vídeo é comum para os dois, porque é aula de química orgânica. Estou aqui em São Francisco, na Califórnia. Se vocês olharem, o sol está nascendo aqui. São 6h53 da manhã. Tem um fuso horário de 4 horas a menos aí em relação ao Brasil. Mas estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Então vamos tentar. Desculpa aí, estou dando a desculpa antes, porque minha internet está muito ruim, pode travar. A aula de hoje, ela vai ser sobre hidrocarbonetos. A gente vai falar sobre hidrocarbonetos e os básicos de hidrocarbonetos por enquanto. Nós vamos falar de dois, basicamente. Nós vamos falar de alcanos e alcenos. Mas só para começar a história, o que é um hidrocarboneto, né? Hidrocarbonetos são substâncias feitas de hidrogênio e carbono somente. Hidrogênio e carbono, nós temos um hidrocarboneto. É simples assim. A gente vai definir o que são os alcanos e o que são os alcenos. Então, se você olhar aqui um exemplo, logo em seguida, você vai ver três compostos. Composto número 1, composto número 2 e composto número 3. Esses três compostos, ele tem uma fórmula molecular aqui, você está vendo a estrutura da fórmula. Aqui é a fórmula estrutural, desculpa, do primeiro hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Só lembrando, o pessoal do segundo ano, aí que está começando agora, os hidrogênios são colocados para complementar as ligações do carbono. O carbono forma 4 ligações. Aqui você tem uma substância molecular aqui, a estrutura molecular dela. Você vai ver um átomo de oxigênio agarrado aqui no carbono. Essa substância não é um hidrocarboneto. Ela não é somente feita de carbono e hidrogênio. E aqui você tem uma substância, que é um hidrocarboneto que tem a sua fórmula de bastão, famoso, chamado benzeno. Se você observar, é uma fórmula cíclica, insaturada, normal e homogênea. Então você tem aqui dois hidrocarbonetos. O que acontece na hora de você estudar hidrocarbonetos? A coisa mais importante é a nomenclatura. E a nomenclatura, existem dois tipos de nomenclatura. A oficial, que é dada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Não vou gastar meu inglês aqui, porque senão vai gastar, eu não vou conseguir usar mais depois. É IUPAC. E vamos lá, essa FIFA da química, a gente usa as regras oficiais, a nomenclatura oficial. Depois, na frente, eu comento da nomenclatura usual, que o povo usa aí na parte industrial, na parte comercial. Então, aqui estão os prefixos. O pessoal do terceiro ano vai ficar meio sacal, porque quem já estudou isso comigo, alguns do terceiro ano ainda não estudaram. Prefixo para um carbono, met. Meio estranho, mas é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 but. Isso é para dar nome à quantidade de carbonos. Os prefixos vão met, et, prop, but, até dec. São os mais básicos, a gente vai começar por eles. E existem os infixos, que são carbonos ligados por ligações simples. Eu estou movimentando a mão achando que vocês estão me vendo, mas, de novo, vou botar a mão por aqui. Carbono com ligações simples. O infixo é an. Carbonos de ligação dupla. Entre eles tem ligação dupla. Uma ligação sigma e a outra ligação pi. Então, eu tenho o infixo en. Duas duplas. 2pi. Dien. 3 duplas. Trien. Uma tripla. 2pi e uma sigma. In. 2 triplas de in. Se você entender um pouco do que eu falei, você está indo bem. Você já deve ter feito os exercícios do módulo 1, 2 e 3, capítulo 1, 2 e 3, e aí você começa a entender um pouco mais o mecanismo das coisas. Agora a gente vai aprender a dar o nome das substâncias. Então, o que são os alcanos? São substâncias, como eu já falei, hidrocarbonetos, feitos somente de hidrogênio e carbono, e que possuem entre as ligações, entre os carbonos, ligações simples. Alcanos até 4 carbonos são considerados alcanos gasosos. Vou dar um exemplo para você. O GNV, o etano, o propano e o butano. O propano, o butano e o GNV são os mais famosos. O GNV é o metano. É o primeiro gás, um carbono que você tem. O nome já está dizendo. Met, um carbono. O butano é o gás de cozinha. O propano também é o constituinte do gás de cozinha, que é chamado de GLP, gás liquefeito de petróleo. Você tem a nomenclatura dele de 5 a 16 carbonos, esses alcanos são líquidos. E acima de 16 carbonos, 18, 30, 40, 90, são alcanos sólidos. Eles são pouco reativos, eles quase não reagem, e são apolares. Duas palavras que a gente deixa para mais para frente. São chamados também de parafinas. Os alcanos também são chamados de parafina pela química, né? Então aqui você tem
como você vai dar o nome, a nomenclatura para ele. Então, você tem um prefixo, como eu disse aqui em cima para vocês, você tem um prefixo met, et, prop, but, até penta. Tem que decorar, colocar na mão, colar na parede de casa, onde você quiser. Você tem que guardar. À medida que a gente for usando, óbvio que você vai usando e você vai guardando esses prefixos. Então, você tem para o alcano o prefixo normal, você tem o infixo an e a terminação o para dizer que é um hidrocarboneto. Então, quando o cara termina a nomenclatura dele, com um o você tem um hidrocarboneto. Então, vamos lá. Eu aqui tenho 5 exemplos básicos. A forma estrutural. Então, você vê um carbono aqui, lembrando que os hidrogênios complementando as ligações, an, ligações simples, e o O, que é o hidrocarboneto. Etano, você tem 2 carbonos, você tem an, as ligações simples, e o O, hidrocarboneto. E assim vai. Pegar aqui o pentano. Ó. Pentano, você tem 5 carbonos, an, ligações simples, e o O, hidrocarboneto. E aí você tem as ligações entre eles, todas ligações simples. A cadeia está acíclica do pentano, ela está normal, ela está saturada e homogênea. Todas as cadeias aqui são acíclicas, abertas, todas são saturadas, só tem ligações simples, os alcanos são somente saturados. A cadeia toda é homogênea, porque são hidrocarbonetos, e ela não está ramificada. Ela está toda normal. Tá bom? Agora a gente tem um outro exemplo aqui embaixo de um alcano ramificado. Se vocês lembrarem, a cadeia principal é sempre a maior continuidade de carbonos. Aqui você tem um propano. Olha aqui, ó, propano. Eric, o que é isso aqui? Isso aqui é um radical. Dá para ver aí através da setinha? Então, esse radical aqui, ele simplesmente está pendurado na cadeia. Qual é o nome dele? MET. Aqui tem a cadeia de propano e tem um radical chamado de MET. A gente chama de grupo alquila. Depois a gente vai falar sobre isso. Aí o que acontece? Quando você tem radicais pendurados, você dá a terminação para ele ila. Ou o mais usado é il. Essa terminação ila, ela é mais antiga, uma nomenclatura mais antiga. Hoje em dia se tira o a e só usa a terminação il. O que quer dizer esse il? Ele quer dizer que está pendurado em alguma coisa, pendurado numa estrutura. Então, por exemplo, aqui, ó, propil. O prop quer dizer que são 3 carbonos e o que está pendurado. Existem radicais butil e pentil, ou butila e pentila, são mais complexos. Não vai dar para explicar eles agora, porque senão o vídeo fica muito extenso. Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo de uma nomenclatura bem completa. A cadeia de carbonos. Está aqui, ó, nome da cadeia. 5 carbonos, penta. As ligações simples, an. Terminação O, que é o hidrocarboneto. Desculpa, a internet está travando um pouquinho, mas vamos devagar. Então, vamos lá. Pentano é o nome da cadeia principal. O que está pendurado aqui? Um carbono. Esquece esse número por enquanto. Tem um número aqui, 2 na frente. Vou explicar posteriormente. MET, um carbono e o pendurado. Aí vamos o número. O que significa o número? O número não quer dizer quantidade. O número significa onde o carbono está pendurado. Então, como começa a numerar? A numeração é pela extremidade que estiver mais próxima do radical. O radical está aqui, extremidade mais próxima aqui, então você começa. 1, 2, opa, a internet está travando, 2. Então, um carbono pendurado no carbono número 2, numa cadeia que tem 5 carbonos de ligação simples. Então, aqui você tem a cadeia principal e o radical pendurado nela. Cadeia acíclica, ramificada, saturada, homogênea. Aberta, vocês estão vendo ela aberta, a ramificação está aqui, só tem ligações simples e homogêneas. Aqui tem 2 compostos que têm a mesma estrutura de cadeia principal, but, 4 carbonos, ligações simples, an, terminação O. Então, o nome da cadeia principal é butano. E existem 2 radicais, são metil e metil. Onde aqui esse composto está? Ele está no 2 e no 2. Então, qual seria o nome dessa cadeia? Seria 2,2. Você poderia escrever metil e metil
como era antigamente? Sim. Mas agora existe um pré-prefixo, né? Vamos dizer assim, né? Se pode se falar. Existe um di para dizer quantas vezes ele aparece. Então ele aparece 2 vezes. Então o nome dessa cadeia é 2,2 dimetilbutano. E o nome da outra cadeia? O nome da outra cadeia é 2,3 dimetilbutano. Eric, eu posso começar a numerar por aqui? Pode, que a extremidade, as duas estão mais próximas do radical, empate. Então, se você começar por aqui, ó, 1, 2, 3, o nome vai ficar 2,3 dimetil, but, porque aqui tem 4, ano, porque as ligações são simples. Então, os alcanos, teoricamente, eles são compostos mais simples, começar a nomenclatura da química orgânica. Se a gente aprender bem alcano, os outros compostos que vierem mais à frente, que não são hidrocarbonetos, vão ficar mais fáceis de dar nomenclatura. Aqui embaixo, eu considero um dos principais alcanos, né, o metano. Dele começa tudo. O metano é o menor gás, né, menor molécula dos alcanos, ele tem um carbono só, os 4 hidrogênios para formar as ligações dele. O pessoal do primeiro, que já foi do primeiro ano comigo, sabe, é uma geometria tetraédrica, né? O formato dele, ele tem 4 lados, essa molécula é apolar. 4 lados iguais, tá bom? E aí você tem o butano, que é o gás utilizado no gás de cozinha, lá, o GLP, né, que eles chamam, gás liquefeito de petróleo. É uma mistura, né? Tem mais butano do que propano. Aqui, ó, 3 carbonos, prop, ligações simples. 4 carbonos, ligação simples. Tá bom? Importância dos alcanos, né? O que ele tem? O petróleo. O petróleo é totalmente feito de alcanos. É uma cadeia gigantesca de carbonos, 80, 90, por aí, não sei exatamente quanto, mas tem muito carbono. E depois ele é craqueado, ele é quebrado, formando pequenos pedaços. Tem o metano, tem o propano, o butano, o pentano, o decano. Eles são divididos, então, em pedaços. Para o vídeo não ficar mais extenso, eu vou falar depois para vocês sobre o petróleo. Se vocês puderem ler um pouquinho sobre o petróleo, o petróleo em latim significa óleo de pedra, é uma coisa, um óleo bem escuro, ele parece com óleo de caminhão. Assim, o nosso mundo depende do petróleo. Com essa crise que está tendo agora do petróleo, o barril do petróleo caiu $30 e, enfim, não vou comentar sobre economia aqui, nossa aula não é sobre isso, mas o petróleo ele tem muita importância ainda. Então aqui você tem, por exemplo, a quantidade de carbonos que tem em cada composto que é extraído, tirado do petróleo, né? Você craqueia o petróleo através das refinarias. Então você tem os gases, no caso o metano, o propano, o butano, a gasolina, o querosene, vai até o asfalto. É o que sobra, o resíduo que sobra, né? Se você puder dar uma lida sobre o petróleo, quiser um pouquinho mais, tem vários vídeos falando sobre o craqueamento, como é que se faz essa separação dos carbonos. Tem um extra aqui, só para você ver, vídeo chamado Pretinho Básico. A indústria depende dele, né? É um vídeo falando sobre o petróleo. Então, se você botar lá, o link é da Super Abril. Tá? Você copia aí o Pretinho Básico, lá tem umas explicações muito interessantes sobre o petróleo. Gente, eu não vou estender mais o vídeo, tem exercícios aqui, depois eu vou passar para vocês, que não sejam aqui na videoaula, tá? Mas eu vou passar mais exercícios sobre o que a gente aprendeu agora sobre alcanos, depois eu falo mais sobre alcenos, e vamos devagar, aos pouquinhos. A aula não é uma aula presencial, é uma aula tentar ser dinâmica e não cansativa. Um beijo no coração de todo mundo, um grande abraço, fiquem com Deus. Um abração.